Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar abrindo no Salmo 91, salmodiando esse salmo tão conhecido. Várias Bíblias nos lares brasileiros, a página está até amarelada, aberta nesse salmo, mas ele não é um talismã, ele é palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por que tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és aquele que nos guarda, que nos guia, que nos conduz. Senhor, eu oro pedindo que nós realmente tenhamos um coração de adorador, um coração que te engrandece e que o teu nome sempre seja glorificado por nós. Vem com o teu poder, com a tua vida, a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus. Eu quero estar retomando com os irmãos esse assunto que eu falei no domingo, que eu preciso passar algumas orientações a mais e fazer um complemento daquela palavra. Evangelho de Mateus, nosso texto base vai ser no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos capacitando a ter entendimento e como usarmos a tua palavra. Vem com o teu poder, com a tua graça e com a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só para relembrar, veja, Jesus primeiro nos fala do período chamado princípio das dores de parto. E nós vimos que na última palavra, isso é bem retratado no Apocalipse, principalmente quando a gente vê os 5 primeiros selos. O cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, que representam o evangelho sendo pregado, representam as guerras, as fomes, as perseguições. E justamente nesse ponto do versículo 9, nos mostra uma característica muito marcante da grande tribulação. Veja, a grande tribulação vai ser marcada por um ódio aos cristãos e às coisas de Deus, como nunca houve.
Veja, nos parece muito difícil em tempos que hoje, pelo menos no Ocidente, o Evangelho pode ser pregado. Em tempos hoje em que o Evangelho pode ser anunciado de maneira livre, nos parece esquisito. Como ser perseguido? Mas olha que interessante, eu estava vendo uma notícia essa semana e me chamou a atenção. Foi feita uma panfletagem na cidade de Orleans, em Santa Catarina, uma panfletagem sobre o Sistema 666 e os versículos do Apocalipse, que falam do Sistema 666. Então aquele irmão alertava sobre o controle do anticristo, sobre tudo que o anticristo ia fazer. E aí o que acontece? Pessoas denunciaram que foi feita uma panfletagem no centro da cidade. E aí foram investigar. E não identificaram quem fez. Só que o comentário de uma das pessoas é o seguinte, que aquilo inclusive era crime. Porque falava de um crime não existente, inexistente. Veja, tantos anos que a gente vê folhetinhos, vários deles falando do Apocalipse 13, nos alertando que vai acontecer, nunca se cogitou tal coisa. Então nós temos que entender que os tempos estão mudando, existe toda uma estrutura, entendeu? Existe todo um regime sendo implantado, existe todo um sistema cultural tentando ser empurrado, e esse sistema cultural quer combater a igreja. Dentro desse sistema cultural não existe espaço para os valores cristãos. Valores como família, como fidelidade no casamento, manutenção do casamento, você criar as crianças da maneira que nós sempre costumávamos criar, de acordo com os valores da Bíblia, com valores cristãos. Esse tipo de modelo está sendo grandemente combatido. E em todas as esferas. Nós percebemos nas igrejas falsas ensinando o evangelho falso. Nós percebemos nos governos muitas leis que tiram a Bíblia do caminho. Por exemplo, eu trabalho com Bíblia. Aí outro dia eu cheguei numa cliente, numa papelaria, eu falei, porque inclusive eles pedem Bíblia na lista de material escolar. Isso era notório. Hoje não pede mais. Já não consta mais na lista dos materiais escolares. Isso foi coisa do passado. Então nós percebemos uma campanha aberta para a destruição dos valores cristãos. O auge disso que vai ser? O mundo vai nutrir um ódio pelos cristãos. E Jesus avisou, fala, vocês serão odiados por causa do meu nome. Entendeu? Se odiaram a mim, odiarão a vós outros. Jesus avisou isso. Só que antes era um conceito. Num país aberto como o evangelho como o Brasil, ainda dá para a gente fazer muito trabalho evangelístico, muita coisa. Mas vai chegar um momento em que essa porta vai fechar. Vai chegar um momento em que a Bíblia não vai poder mais ser pregada. E quando esses dias de trevas se instalarem, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. É o que Jesus nos ensina aqui. Inclusive falando de martírio. Então o que eu tenho que fazer? O sábio discerne o tempo. Eu tenho que olhar o que está à minha volta acontecendo e com sabedoria preciso combater aquilo. Não posso ficar calado, não posso concordar. E como eu sempre falo, devolver na mesma moeda, pregando o evangelho. Porque tem muita gente para ser salva, tem muita gente para ser ganha. Essa é a grande verdade. E aí o texto continua, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui o que acontece, gente, escandalizar aqui é tropeçar. Tá? A gente faz uma má interpretação sobre escandalizar. A gente fala, isso não é escandalizar. Escandalizar é pôr tropeço. Então o que está falando aqui? De pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. E que mais que fala? De traição de pessoas próximas. É incrível. Mas haverão pessoas que vão entregar os cristãos achando que estão fazendo uma coisa boa. Parentes próximos. Tem texto que fala que pai entregará filho, filho entregará pai.
E isso vai chegar num ponto que você olha e fala, nossa, nunca imaginei que eu viveria num mundo assim. Aí eu citei como exemplo, por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, a doutrinação é tão grande que pais cristãos têm medo de anunciar o evangelho para os filhos, com medo dos filhos entregarem o pai vai ser mandado para um campo de concentração. É uma coisa assim que você olha, impressionante a que ponto chega a doutrinação. E aí o texto continua, versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí é uma coisa notória já. O que tem falso profeta hoje em dia, e eu tenho que entender o seguinte, em geral, o falso profeta se apresenta dentro de uma falsa igreja. Falso profeta está na falsa igreja, prega falso evangelho e gera falsa conversão. Aí você vai olhar a pessoa falando, nossa, eu sou crente. Aí você olha a vida dela, não tem nada de crente, é pior que o ímpio. Porque ela acha que é crente, mas nunca nasceu de novo. Então é muito importante entender o quê? Falso profeta gera falso evangelho gera falso crente. Uma coisa leva a outra. E isso é notório. Nós vivemos tempos, por exemplo, a gente vê esses movimentos estranhos de cair no espírito, essas unções esquisitas, unção do touro selvagem, unção do leão da tribo de Judá, gente fazendo igual lobo dentro da igreja, igual cachorro, andando, engatinhando, preso numa coleira. Pregadores, por exemplo, se apresentando no púlpito e o povo correndo, enfiando dinheiro nos bolsos. Porque se ensinou a doutrina que se eu abençoar alguém abençoado, eu vou prosperar. Onde tem isso na Bíblia? Deus nos dá o dinheiro para o nosso sustento e para contribuir na obra, contribuir no reino. A função do dinheiro para o cristão é essa, acabou, mais nada. Deus não te dá dinheiro para você ter casa boa, lancha, viajar para a Europa. Você ter conforto não é pecado. Mas é necessário um equilíbrio. Eu tenho que perguntar a Deus, Senhor, o teu dinheiro, como o Senhor quer que eu administro? Porque quem nos dá o dinheiro é Deus. Mas você pega os falsos profetas, falando muito em dinheiro, em evangelho da prosperidade. Em vez das pessoas serem crentes, elas transformaram Deus num banco. Então isso já está presente. Em vários países do mundo, a perseguição já está presente. Então eu tenho que entender que a tendência é, na grande tribulação, isso vai se espalhar. O que mostra que nós hoje ainda não estamos na grande tribulação. Nós estamos no período chamado princípio das dores de parto. Já tem perseguição, já tem martírio, mas isso faz parte dos selos que foram abertos, os 5 primeiros selos. Mas ainda não é grande tribulação. Quando for grande tribulação, se nós estivermos aqui, como eu imagino que estaremos, pelo menos uma boa parte dela, nós vamos ver perseguição como nunca houve. Entendeu? Mas aí o que acontece? A grande tribulação também é marcada por uma época de muita graça vinda da parte de Deus. Muito fortalecimento espiritual vindo da parte de Deus. Por isso que nós temos que descansar e confiar no Senhor. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos guiar. Amém? Amém. E aí continua o texto no 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que interessante, nós já temos visto uma sociedade que o amor esfriou. E uma outra coisa que eu esqueci de falar na última palavra, nós também temos visto na igreja do Senhor um falso amor. Eu vou ler alguns textos daqui a pouco para os irmãos que estão em 1 João, a gente vai ver que se distorceu muita coisa. Então o que acontece? Nós já vemos um esfriamento do amor, um mundo individualista, um mundo em si mesmo, só que assim, na época da grande tribulação, você multiplica isso por 10. Mais ou menos é como se fossem os selos. Os selos estão abertos, mas a intensidade do que acontece nos selos vai aumentar.
Então você vai ter mais guerra, você vai ter mais mortandade, você vai ter mais doenças, você vai ter mais fome, você vai ter mais martírio, você vai ter mais evangelho sendo pregado. Olha que interessante, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha que interessante. Esse fim aqui, entendam, muito importante isso aqui. As pessoas acham assim, pregou o evangelho para a última nação, acabou, pum. Não é isso. Jesus, a forma gramatical aqui, Jesus quando fala então virá o fim, é os eventos do fim. Então um fato importante é o evangelho sendo pregado, o cavalo branco do primeiro selo, cavalgando a terra e vencendo. E isso vai chegar a todas as etnias, as línguas vão receber traduções do evangelho, pregadores vão ser enviados. Então, num ambiente de muita perseguição, também vai ter um ambiente de muita salvação. O evangelho sendo pregado. Por quê? Porque o mundo da grande tribulação vai ser indesculpável. As coisas vão estar acontecendo, as coisas vão estar na Bíblia. O mundo vai ter acesso a essas informações, mas mesmo tendo acesso a essas informações, não se converte. Então é um mundo indesculpável. Indesculpável do quê? Dos juízos poderosos que vão se apresentar na grande tribulação. Nós já vamos falar um pouco mais disso. Agora veja que interessante. Eu separei 3 textos na Epístola de João, primeira carta de João, que fala exatamente muito parecido aqui. Quer ver que barato? Vamos abrir primeiro 1 João, capítulo 2, lá no final da Bíblia, próximo ao Apocalipse. 1 João 2. Muito interessante. Eu me dei bem, abri em 3 João, só voltar 2 páginas. 1 João 2, eu vou ler o versículo 18. Quantos irmãos, enquanto tomar um gole de água? Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha que interessante. Que ano que foi escrito isso aqui? 80, aproximadamente 80 depois de Cristo. Quase 2.950 anos atrás. O que João fala? Já é a última hora. Você fala, nossa, João, você não está bem. Mas porque veja, cada geração tem características parecidas em algum grau. E por que João fala que já é a última hora? Porque a gente tem que lembrar, os últimos dias são entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias. João, quando escreveu essa carta, estava vivendo os últimos dias. Paulo, quando escreveu suas epístolas, estava vivendo os últimos dias. Lutero, quando fez a reforma, estava vivendo os últimos dias. E até a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. É isso que acontece. Agora, o que João fala? Veja, vocês sabem que o anticristo vem, ele está falando da figura do anticristo. Mas o que ele fala, existem muitos anticristos. De quem que ele está falando? Os falsos profetas. Gente, o final do 1º século e o 2º século foi recheado de heresias e de falsos profetas. Esse ambiente que nós temos na igreja hoje, de combate às falsas doutrinas, aos falsos ensinos, esse ambiente é velho. Cada geração tem que lidar com um tipo de doutrina errada, vinda dos falsos mestres. Por que é importante preparar bem novos líderes? Porque, veja, a hora que eu partir, eu preciso ter a segurança de que eu fiz um bom trabalho e deixei um pastor bíblico que vai cuidar do seu filho. E se você é mais novo, vai cuidar de você também.
Entendeu? Então tem que passar o bastão com muita segurança. É papel de cada igreja formar presbíteros aptos para ensinar, que zelem a sã doutrina. Porque se dessa forma, como é que vai ficar a igreja daqui a 100 anos? Bagunçou, arrebentou tudo. Entendeu? Por que nós temos essa mensagem escrita dessa forma? Porque João e os apóstolos trataram de passar o bastão de maneira correta, e outros passaram o bastão de maneira correta, até chegar até nós. Mesmo passando por toda idade de trevas, passando por um monte de coisa errada, passando por um monte de tranqueiraiada que aconteceu com a igreja. Mas a palavra chegou íntegra até nós. Eu posso hoje abrir um comentário bíblico e entender o que a igreja tem pensado nos últimos 2000 anos, com segurança. Eu posso abrir essa passagem que eu preguei e consultar 20 autores que vão me dar o norte do que a passagem está dizendo. Por quê? Porque já existem muitos anticristos. E aí o texto continua, versículo 19, aí a afirmação: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bom, aqui dá uma pregação, né? Primeira informação que João nos dá, que os falsos profetas, os anticristos, saíram da igreja. Muito sério isso. Segunda informação que ele dá, saiu da igreja, nunca foi crente. É o que está escrito aqui no versículo. Olha o final do versículo que fala: mas isso é para que se manifestassem que não são todos de nós. Ah, pastor, mas eu me desviei e voltei. Grande sinal que você é crente. Também podia acontecer você se desviar e Deus recolher. Outro sinal que você é crente. Também podia acontecer de você se desviar e não acontecer nada. Sinal de que você é 2 vezes filho do inferno. Falando 2 vezes é uma retórica, tá? Não tem como ser 2 vezes filho do inferno. Percebe? Muito claro. Então saíram de dentro da igreja. Da onde que saíram os falsos mestres hoje? A maioria deles de dentro de outras igrejas. A história se repete. E aí o texto continua. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Ó, entenda. O pessoal quer pegar essa passagem, unção dos santos, e dizer que o habitar interior do Espírito Santo é responsável por 100% do ensino da igreja. Não é isso que está falando aqui. A unção do santo, o que é? Quem é o santo? Olha lá. A palavra santo aí está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Está falando de quem? Jesus Cristo. Então, entenda o que Jó está dizendo. Jesus, o Santo, ensinou as doutrinas para a igreja, para os apóstolos, e os apóstolos ensinaram a doutrina para a igreja. E aí o que acontece, como a igreja conhecia a doutrina dos apóstolos, não era necessário que ninguém vos ensinasse, porque eles já conheciam. O que João está falando aqui? Olha, se vierem com algo novo, provavelmente não é bíblico. Sabe aquelas histórias? Nossa, tive uma revelação nova. Liga a antena. Você é a primeira figura em 2000 anos de igreja que viu aquilo. Provavelmente você está enganado. Provavelmente você está pirando o cabeção. Como que ninguém viu? Homens muito mais capacitados, letrados, bem preparados e ungidos. E só o gênio da bola viu. Aí que surgem as heresias. Então, quando você lê essa passagem, lembra. A igreja foi ensinada na doutrina dos apóstolos. Ao ser ensinada na doutrina dos apóstolos, que é o que nós estamos procurando fazer aqui, você tem a unção do santo. Que santo? Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo habitando em nós é o nosso guia, é o nosso paráclito. Ele é o nosso guardador, é o nosso capacitador. Mas não é algo etéreo. O Espírito Santo sempre vai apontar para os ensinos de Jesus.
O ministério do Espírito Santo é glorificar a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Toda pessoa que prega inspirado pelo Espírito Santo, isso é um termômetro, aprenda. Toda pessoa que prega inspirado pelo Espírito Santo vai sempre engrandecer a figura de Jesus e a obra de Jesus. Qualquer coisa fora disso não é guiado pelo Espírito Santo. Pode chover fogo do céu, pode levantar morto dentro da igreja, pode fazer o que for. Não é de Deus. Entendeu? Eu tenho que ser maduro, conhecer bem a Bíblia. Entende? E vou ler só mais uma passagem. Olha, confirmando o que eu falei, 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Perceberam o contexto da passagem? Gente, olha para mim. Perceberam que quando eu leio os versículos, João está falando a verdade? Está falando do ensino apostólico? Não é algo que o intérprete bíblico caiu de paraquedas? Porque às vezes a gente confunde o significado das palavras. Entendeu? Agora, no mundo da grande tribulação, vão negar que Jesus é o Cristo. O que é negar que Jesus é o Cristo? No mundo da grande tribulação, Jesus não é Deus. Jesus é simplesmente um homem com sonhos de grandeza. Daí no mundo da grande tribulação que vão falar que trouxe muito mais dano do que benefício. E por causa desse dano, ele tem que ser arrancado da história humana. Negar o Filho e negar o Pai. Só que João já começava a lidar com esse problema 2000 anos atrás. O que eu tenho que entender? Linguagem profética é assim. Imagina uma grande serra. Então quando eu olho a serra de frente, eu vejo um morro, 2 morros, 3 morros, 4 morros, 5 morros. Tá? Só que se eu olhar a mesma cadeia de montanhas de lado, eu só vejo um morro. Assim é a linguagem profética. Muitas vezes ela vai se repetindo de geração em geração. Os eventos se tornam parecidos, nós vamos ver um pouco isso. Então é como se eu passasse lateralmente de uma serra, aí quando eu olho eu vejo o morro que é cabeça da serra. Só que aí eu avanço mais um pouco, eu vejo que não é apenas um morro, que tem um segundo, e tem um terceiro, e tem um quarto. Isso é muito comum em linguagem profética. Então, da mesma maneira que João lidou com anticristos no primeiro século, nós também lidamos com anticristos hoje. Toda geração de cristão tem que lidar com seus anticristos, até que vai chegar o anticristo. Entenderam como funciona? Isso é muito importante quando você vê profecia bíblica, tá? Aí mais um texto que eu quero ler. 1 João 3, deixa eu ver só a passagem aqui, eu anotei na minha Bíblia. 1 João 3, ficam aí em 1 João. Versículo... Fugiu. Ah não, está aqui. 1 João 3, versículo 10. Quer ver que interessante? 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 2000 anos atrás. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo dele. Olha que interessante. Lembra que eu falei que o amor esfriando era algo
dos incrédulos. Por quê? Uma pessoa que se diz crente e não ama o irmão, está provando que ela não é crente. Entendeu? E ao odiar o irmão, eu me digo crente e odeio o Gilmar, eu me torno homicida. Homicida não tem salvação, não tem parte no reino dos céus. Então não existe amor de crente esfriando. Se a pessoa que se diz crente está com amor de crente esfriando, está fora dos padrões bíblicos, provavelmente ela não é crente. E esse amor é muito amplo. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, lembrei mais uma passagem. Vocês estão abertos em 1 João 3, né? Eu ia voltando aqui, tem mais uma coisa que eu quero falar nesse capítulo 3. Nós paramos no 15. Quer ver que interessante? Versículo 16. Vou ler a passagem. Conhecemos o amor nisso, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele estamos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Quer ver? Pera lá. Versículo 23. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Gente, aqui tem uma grande questão. Primeira coisa, ser crente, guarda os mandamentos. Ah, eu não guardo, não é crente. Mais um termômetro. É que nem nós lemos em Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se é crente de verdade, você vai perseverar até o fim. Ah, desviei. Não é crente. Agora, aqui na passagem de João tem uma coisa interessante. Os desigrejados. O que o desigrejado fala? Que eu posso ser crente fora da igreja. Aí eu pergunto, como que você consegue seguir esses mandamentos que nós lemos em 1 João 3 fora da igreja? Como é que eu vou amar o meu irmão de maneira prática? Como é que eu vou servir a igreja com os meus bens? Como é que eu vou seguir o mandamento de Jesus de não deixar de congregar? Percebe? Por que não existe desigrejado? O desigrejado está mais próximo de ser um apóstata, sem arrependimento, do que voltar para a igreja. Por isso não se brinca com se afastar da igreja. Muitos começam a se afastar. A pessoa tinha uma fé temporária, ela achava que ela era crente, de repente se afasta, virou apóstata, já não resta mais sacrifício. Entendeu? Porque a única maneira de ser salvo era pela fé em Jesus Cristo. E ela conheceu a verdade, experimentou a verdade, só que apostatou, saiu. Aí Deus entrega a um sentimento perverso. Quem é que nos salvou? A graça de Deus. Se Deus entregar você a um sentimento perverso, como é que você vai sair? Não tem como. Percebe esse contexto? É muito importante eu ter esse contexto, porque na grande tribulação, se nós estivermos aqui, nós vamos precisar muito do amor dos irmãos. E provavelmente você vai ter que ajudar com bens, com alimento, com estratégias. Entendeu? Provavelmente em fugas. Entende? Uma série de coisas. Então é muito importante eu estar atento e estar firme. Vamos voltar em Mateus 24. Vamos agora para o versículo 15. Vocês viram que interessante como o texto foi explorado com uma outra sequência de textos? Diferente do domingo. Percebeu que entrou por todo outro lado? Isso o que é? São as várias facetas da profecia.
E a multiforme graça de Deus manifesta na sua palavra. Entendeu? Você tem várias maneiras de entrar e de explorar um texto bíblico, entendeu? Por quê? Porque os dias da grande tribulação não serão fáceis. Imagina você viver... Você hoje já não experimenta pessoas quando você fala que você é crente e torce o nariz? Imagina ele não só torcer o nariz, odiar você. E ter uma lei que você tem que ser preso. Porque você é um agitador. É difícil a nossa cabeça entender que nós vamos virar bandido. É muito difícil entender. Fala, mas peraí, como bandido? Nós ajudamos os pobres, ajudamos as famílias, ajudamos os drogados, pregamos as boas novas, pregamos a harmonia. Qualquer pecador que vier aqui na igreja, nós vamos acatar, pregar o evangelho para ele, cuidar. Como bandido? Da mesma maneira que os crentes eram bandidos no primeiro século. Entendeu? Vamos ao versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Essa palavrinha quando, pois, eu estava aprendendo com o pastor Marcos Granconato, bem interessante. Ela é um divisor de águas. Quando Jesus chegou e falou, quando pois, o que ele está fazendo? Ele está iniciando uma nova sequência de ensinos. Então ele veio primeiro falando do princípio das dores de parto. Aí Jesus, de maneira didática, fala do início da grande tribulação. Aí dentro da grande tribulação ele dá um divisor de águas do versículo 15. Ele fala, olha, quando pois vocês virem o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel, no lugar santo, entendeu o que ele fala? Que está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação? Entenda. O profeta Daniel teve uma visão, daqui a pouco nós vamos ver ela, e essa visão falava de um homem extremamente terrível. Todo mundo pensava que essa visão tinha se cumprido num grande rei grego, chamado Antíoco Epifânio IV. Esse rei, ele invadiu Jerusalém, se eu não me engano foi em 167 a.C. Ele proibiu o sacrifício, ele colocou uma estátua do deus Zeus dentro do templo e sacrificou um porco. Matou muitos sacerdotes, até que um sacerdote chamado Matias tinha os seus filhos, um deles chamado Judas Macabeus, começaram um levante e conseguiram libertar Israel da mão desse rei. Isso foi em 167 a.C. Aqui nós estamos em 30 depois de Cristo. 200 anos depois. Então, até a chegada de Jesus, todo judeu olhava, abominável da desolação. Quem é? Antíoco Epifânio. Entrou no lugar santo, proibiu a adoração, proibiu o idioma natal, quis instituir o grego e profanou o templo. Só que aí Jesus vem falando, olha, quando vocês viram o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então aqui Jesus está falando, olha, o abominável da desolação não é Antíoco Epifânio, ele é um modelo. Lembra da cadeia de montanhas? Eu olho a primeira montanha, Antíoco Epifânio. Só que a hora que eu passo do lado, eu vejo o primo dele, bem dizer. Quem é? O Marechal Tito, que tomou Jerusalém. 40 anos depois dessa profecia, lembra que nós estudamos junto? E destruiu tudo, mas veja que interessante. O Marechal Tito não cumpriu os elementos dessa profecia. Ele também é um modelo. Então, do que Jesus está nos falando? Que no futuro, o abominável da desolação vai vir, vai estar no lugar santo. O que é o lugar santo
no contexto judaico que isso aqui foi escrito. O templo. Por isso que muitos entendem que deve acontecer a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí aqui deixa eu falar uma parte pessoal meu. Eu também concordo, eu acho que o terceiro templo vai ser construído. Na verdade está tudo pronto. Já tem o instituto. Para vocês terem uma ideia, o plano desse terceiro templo são informações extraoficiais. Ele é pré-moldado. Me parece que em até 90 dias eles conseguem levantar. Está tudo pronto. Entendeu? Só falta Deus sinalizar. Agora vai. Agora é importante, como pastor, trazer uma segunda opinião. Eu não colocaria todas as minhas fichas num templo igual ao de Salomão. Pode ser, é o que eu estou falando, pode, é uma opinião pessoal. Estou fazendo uma conjectura em cima de uma informação bíblica, que vai haver um lugar santo. Pode ser que vai ser criado em Jerusalém um templo das religiões. Um templo ecumênico. Onde as 3 maiores religiões monoteístas do mundo vão ser unidas. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E pode ser que o anticristo se assente nesse templo. Entendeu? Só que é uma conjectura, não tenho como provar, a Bíblia não fala. Por quê? Porque tem gente que às vezes vai ficar esperando o templo. E já está se cogitando num templo ecumênico, lá em Jerusalém. Pode ser que seja esse. Entendeu? A Bíblia manda a gente vigiar. Entendeu? E quando que vai acontecer isso com o anticristo? Veja, Jesus nos dá a dica. Livro do profeta Daniel. Se Jesus falou, livro do profeta Daniel, aonde que eu tenho que buscar informação sobre o dito cujo? No livro do profeta Daniel, pô, tá dada a letra. Vamos abrir, eu anotei algumas passagens aqui. Primeiro, Daniel, capítulo 7. Daniel 7, se você chegar em Jeremias e Isaías, volta. Daniel é logo após Ezequiel. É em torno da página 930 da sua Bíblia, 935. Antes de iniciar aqui, ficou claro para os irmãos essa questão que eu falei do templo? Se ficou, faz positivo para mim ver. Deu para entender bem? Que eu fiz uma conjectura, tá? Vamos lá, Daniel 7. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Qual é a visão? Daniel tem uma visão de 4 grandes animais, de 4 feras. Essas 4 feras estão mostrando os reinos. Que reino? Reino babilônico, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e, por fim, o Império Romano. O Império Romano é o quarto animal. Lembre-se, até hoje nós vivemos dentro do Império Romano. Só que ele se modificou. Daniel teve uma visão de uma estátua, Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua que Daniel interpretou. Então era a visão de um homem ímpio. O que ele viu? Uma cabeça de ouro. Aí depois ele viu um ventre de prata, um peito e 2 braços de prata. Aí na estátua o ventre era de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. E os pés da estátua
eram de ferro misturado com barro. Aí o que acontece? Daniel interpreta e fala, olha, a cabeça és tu, falando do Império Babilônico. Aí nós sabemos, depois o livro explica, que o peito, os dois braços é o Império Medo-Persa, o ventre é o Império Grego, que era um império extremamente sexualizado, e as duas pernas o Império Romano. Porque duas pernas? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que durou até 1453, acho, por ali. Entendeu? Eu preciso rever essa data que eu não vou esquecer mais, mas é segunda metade do século XV. Entendeu? Quando caiu Constantinopla. Ali deixou de existir o Império Romano do Oriente. Só que entenda o seguinte, a estátua tem os pés. E os pés são de ferro misturado com barro. O que que é? É toda uma característica, uma estruturação do Império Romano, na política, nas artes, no direito, na ética, na filosofia, na cultura, no teatro, na literatura. A gente fala latim, só que é um latim da Lusitânia. Para você ter uma ideia, metade das palavras do inglês são latim puro. Só que é um latim lá dos anglo-saxões, que são os ingleses, entendeu? Mas nós somos tudo romano. Então o que a gente percebe hoje, até a nossa arquitetura dos prédios é greco-romana. Entendeu? Então é os pés da estátua, que é o ferro misturado com o barro. O barro o que que é? É a democracia, a república, os sistemas políticos humanos. Entendeu? Isso foi o que Nabucodonosor sonhou. E do ponto de vista do ímpio, a estátua era maravilhosa. Só que aí Deus dá a mesma visão para Daniel. No ponto de vista de Deus e de um profeta, do homem de Deus. E o que ele vê? 4 feras. O que para os ímpios é glorioso, para Deus é horrendo. Do ponto de vista de Deus, os reinos humanos são horríveis. E aí o que acontece? O quarto animal é o que está sendo falado aqui. Quem é esse quarto animal? É o Império Romano. E a ação dele foi o que eu acabei de ler. Vou reler. Veja, versículo 23. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha que interessante. De um versículo para o outro, a Bíblia passa lá do passado para o futuro. O que está falando? Dessa estrutura do Império Romano, vão levantar 10 reinos no futuro. Desses 10 reinos, 3 vão ser destruídos por um homem. Quem é esse homem? O Anticristo. Entendeu? Mas eu vou ler um pouco mais para vocês compreenderem. Veja, olha que interessante. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Veja, e sereis odiados por causa do meu nome. Quem é que vai ser o incentivador do ódio? Esse pequeno chifre aqui. Chifre é poder, é um governante, é o anticristo. O que ele vai fazer? Guerra contra os santos e vai vencê-los. Serão odiados por causa do meu nome e muitos morrerão.
Nós vamos ver isso na próxima palavra que eu vou voltar no tema. Apocalipse 13 fala, morrerão por quê? Porque não tem a marca. Vão ser decapitados. Sistema 666. É legal como a Bíblia... Vocês estão percebendo que a narrativa aqui, em poucos versículos, ela me lembra muita coisa de Mateus? Só que Jesus, que é o criador da revelação, ele é a palavra, ele traz uma maneira muito mais sintética, muito mais completa, como estrutura. Mas olha que interessante, o texto continua, versículo 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será o reino eterno, e todos os domínios os servirão, e lhe obedecerão. O que está falando aqui? Segunda vinda de Cristo, o milênio. A terra vai ser governada por Jesus Cristo e os santos. Por que a gente entende que nós vamos governar juntamente com Jesus? Uma das passagens é essa aqui. Vou reler. 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. A quem? Ao Messias, a Jesus. Entendeu? Aí tem mais um texto aqui, Daniel 9. Deixa eu só puxar uma coisa aqui. Daniel, é que é muita informação. Daniel 9, eu vou ler do versículo 27. Mas deixa eu deixar marcado aqui com o meu lápis, porque eu vou precisar... Lápis nada, né, irmão? Você tem marcador de Bíblia, né? Misericórdia. Vamos lá. Então eu vou ler primeiro Daniel 9, 27. Olha que interessante. Hoje nós só vamos conseguir ficar em Daniel, vamos ter que parar no versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 9, 27. Olha que interessante. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é esse assolador? É o anticristo, de que fala o profeta Daniel. Mas olha o que ele fala aqui. Uma semana aqui é uma semana de anos. Essa profecia é a profecia das 70 semanas. Ela marca a data entre a reconstrução de Jerusalém, dos muros, a retomada, a chegada do Messias, e a última semana que ainda não se cumpriu, que é a 70ª semana, que é chamada do quê? A grande tribulação. Então o que acontece? Daniel 7 falou, serão perseguidos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? 3 anos e meio. Então o que acontece? Se a semana tem 7 anos, quanto que é a metade? 3,5. Vou reler o versículo 27. E firmará aliança com muitos por uma semana. Lê aí, Ariadne. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Se assentou no templo. Então o que nós entendemos? Que a grande tribulação tem 7 anos, divididas em 2 metades. Uma metade um pouco mais branda, aparentemente boa. Lembra? Quando disserdes paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Lembra? O anticristo virá com solução para todos os problemas. Ele vai ser muito inteligente. Porque ele vai ter o poder de Satanás. Nós vamos ver isso na próxima palavra sobre Mateus. Então o que a maioria dos teóricos entendem? 7 anos de grande tribulação. Na metade o abominável da desolação está lá.
quebra o acordo de paz com Israel, se assenta no templo de Deus, se auto-intitula como Deus, e quem não adorar vai ser morto. Sereis odiados por causa do meu nome. Ah, mas eu sou crente, não vou adorar. Beleza, vem cá. Pá, 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 pá. Corta o pescoço. Em praça pública. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer bem devagar, que é para doer bastante, e os outros me aceitar como governante. Entenderam? É assim que vai acontecer. Por que nós vamos virar fora da lei? Porque nós vamos ser o primeiro a falar. Esse camarada é um anticristo, é filho de Belial. Ele é capacitado pelo poder de um demônio, Satanás. Por que a Bíblia vai ser proibida? Porque é ela que denuncia o anticristo. Simples assim. É só banir o livro. E quem acredita no livro. Entenderam como é que acontece? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um grupo de estudiosos, porque mais ou menos é assim, 3 anos e meio é o tempo que durou a perseguição que aquele antigo rei Antíoco Epifânio fez. Então, quando você fala para um judeu 3 anos e meio, o judeu pensa em época de juízo, perseguição e tribulação. O que acontece? Eu acredito que a tribulação é 7 anos. Mas eu acho que nós aqui, humanos, não temos exatamente como identificar exatamente os 7 anos. Eu vou ter como identificar quando a abominável da desolação estiver lá. Entendeu? Então eu nunca posso esquecer o quê? Que números, principalmente lá no Apocalipse, nós vamos ver isso junto, eles têm um sentido simbólico. Então, ao mesmo tempo que tem um forte indício, que são 7 anos exatos, pode ser que para nós aqui não seja. Que a gente não consiga perceber. Por exemplo, hoje, nós podemos estar vivendo o princípio das dores de parto já encaixado na grande tribulação. Entendeu? Vou te falar. A coisa está feia. E o povo de Deus não está vendo. Minha leitura. Eu acho que veja, eu sou um pecador cheio de defeito, mas eu acho que eu sou um homem de Deus. E o que eu tenho visto tem me deixado muito preocupado. Porque os crentes estão dormindo. E não estão percebendo. A coisa está aqui na barba. A coisa está super esquisita, super estranha. E a turma não está querendo ver. Entendeu? Hoje que nós vivemos um motivo, uma época de jejum, oração, vestir pano de saco e cinza, evangelizar, ser intensos para congregar, buscar a Deus com uma oração apaixonada, entendeu? Tá firme, a gente tem visto o povo tudo disperso, entendeu? Deus tem mandado seus avisos. As coisas que têm acontecido não são normais. Quem é mais velho aqui, principalmente como eu, a Aida e o João, e nós pegamos um ambiente da igreja há 21 anos atrás, vou até vou tomar as palavras deles, que talvez nem pensem 100% como isso. Mas, gente, é completamente diferente. Vocês não fazem ideia do que a gente vivia e do que nós vivemos. Tá tudo maluco, tá tudo virado. Lógico. Deus, ele vira a chave a hora que ele quer. Se Deus der uma palavra, vai tudo embora. E voltamos tudo para a praia, tá tudo bem, tudo legal, entendeu? Mas, como pregador do Evangelho, responsável espiritualmente pela sua vida, na minha cabeça não tem nada de praia. Ao contrário, para mim o relógio só vai acelerar e vai ladeira abaixo. E veja, eu posso aconselhar, mas eu não posso viver a vida de ninguém. Eu, por exemplo, estou me preparando.
Preparando como? Gente, lembra que eu falei da palavra do pastor Paulo Júnior? Você treina o seu filho para quando ele for tirado de você, ele não negar Jesus. Você treina a sua esposa para quando os dois forem presos, ela não negar Jesus. Você treina o seu irmão, suas ovelhas, para que elas estejam preparadas se vier uma perseguição e forem presos, eles não negarem Jesus. Isso é que é estar preparado. Entendeu? Aí fala, nós vamos ver, mas a Bíblia fala para fugir para os montes. Não, beleza, mas é questionável, veja. Se você for analisar até o contexto, fugir para os montes ali é na Judéia. Se você for ao pé da letra, apesar que eu acho que se puder se mandar, por que não? A gente percebe que vão haver regiões mais brandas. O reino da besta, a besta vai ter domínio sobre toda a terra. Mas ela não vai ter poder sobre toda a terra. Mas no seu reino, a coisa vai pegar. Ali não vai ter para ninguém. Entendeu? Mas eu tenho visto assim os crentes meio adormecidos, dormindo, o pessoal não está percebendo. Entendeu? Estão afastados, apáticos, tanta coisa acontecendo. Quer ver que interessante? Olha uma outra passagem. Livro de Daniel, capítulo 12. Passagem clássica. Clássica. Entendeu? Ó, diz assim. Pô, eu pensei que isso aqui estava grifado na minha Bíblia. Só um minutinho. Saber se multiplicará. Aqui. Daniel 12, versículo. Vamos ler o 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui é a ressurreição universal. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Versículo 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Não vou continuar porque aqui é coisa mais profunda. Veja que interessante. Quem é a abominação desoladora? O anticristo. 1290 dias, o que é? 3 anos e meio mais 1 mês. Aí um dia eu explico para vocês esse 1 mês. Provavelmente na volta de Jesus vai haver 1 mês do tribunal de Cristo. O julgamento das nações. Então provavelmente vai levar 30 dias. Mas não vem o caso aqui na palavra, senão você vai confundir. Já é difícil. Mas o que eu tenho que entender, o saber se multiplicou. Veja, o que nós temos visto hoje é de ficar de boca aberta. Para vocês terem uma ideia, um grande laboratório que está toda hora na mídia, no dia 31 de agosto, aprovou uma patente que vai permitir a saúde das pessoas ser monitorada via antenas de celular. Vai ser colocado algo nas pessoas, vocês estão entendendo? E dentro desse algo vai ser capaz de monitorar a saúde da pessoa, ver como é que está, onde ela foi, onde não voltou. Ah, isso aí é conspiração. Vai lá no documento, eu vi o documento. Eu vi o código de barras da patente, emitido 31 de agosto. Eu tenho em PDF, quem quiser eu mando. Só que não vai chegar fácil.
Percebem? Tudo que nós temos visto no mundo, tecnologia da informação, sistema de satélite, entendeu? Um monte de novidade. Novidades até atrativas, por exemplo, o Megaverso que teve agora, que o cara lá do Facebook está lançando, que é uma junção de todas as mídias sociais. Gente, mídia social, como a gente está vendo, vai virar tudo metaverso. Depois digita lá, metaverso. Tudo que nós conhecemos hoje vai se fundir. Entendeu? Veja, hoje eu já tenho tecnologia presente para o anticristo controlar todo mundo. E implantar a sua marca. E tem gente dormindo, pô. Lógico, nós não sabemos. Isso aí pode levar anos. Entendeu? Um dia em particular posso conversar melhor com os irmãos. Mas eu não posso fechar os olhos como pastor de uma congregação, porque eu vou responder para Deus e não falar da tecnologia, pô. Há 12 anos atrás eu vendi um DVD, Os 7 Sinais da Volta de Cristo. E eles falavam da tecnologia. Gente, só que aquilo que a gente falava 12 anos atrás é carrinho de rodinha. Perto do que tem hoje. A coisa está cada vez mais complexa. Hoje se fala em época de inteligência artificial, algoritmos, todo um controle de mídia, um controle de informação, controle de acesso, documentação digital, entendeu? Dinheiro digital. Pô, precisa mais o quê? O que precisa mais para você perceber o que tem acontecido? Entendeu? E aí as pessoas, em vez de se consagrar, de buscar Deus, viver uma vida apaixonada por Jesus, estão perdidas, correndo atrás do vento. Lógico, você vai trabalhar, vai fazer tudo o que você tem que fazer, porque você não sabe quantos anos tem. E se Deus determinar que Jesus vai voltar em 2178? Imagina a tecnologia até lá. Entendeu? Mas nós temos que lembrar, né? Que uma profecia espetacular se cumpriu com o retorno de Israel à sua terra. E essa profecia já temos mais de 70 anos que ela se cumpriu. Entendeu? Temos que juntar os sinais. E veja, que coisa melhor de você estar em paz, estar tranquilo, fazendo a obra de Deus, consciência bem, numa boa. Você vai estar preocupado com o anticristo se sua vida espiritual está em ordem? Você vai estar preocupado com o anticristo se você é alguém que ama o Senhor, lê a Bíblia, ora, evangeliza, vai para a igreja, chega feliz aqui e fala, pô, hoje eu vou ouvir uma palavra. Leva a sua família para a igreja. Você vai ficar preocupado com o mal? Não, a nossa vida cristã tem que ser focada em Jesus. Mas o fato de eu ter uma vida cristã focada em Jesus, eu não posso tirar os olhos do que está acontecendo à minha volta. Até que aquilo sirva de combustível para me lembrar como o Apocalipse termina. Ao sujo, suje-se mais ainda. Mas ao limpo, limpe-se mais ainda. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos conduzindo para uma vida cristã abundante, que nós possamos ser cheios de graça, cheios de alegria no Senhor, que possamos ser cristãos sábios, que discernem os tempos, que percebem o que está acontecendo à nossa volta, que possamos viver uma vida cristã abundante, cheia de frutos, cheia de alegria e cheia de intensidade. Senhor, capacita a tua igreja, vem com o teu poder sobre nós, que nós sejamos instrumentos da tua graça nesse mundo de trevas. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém.